Existe algo difícil demais para mim? Então confie somente em Deus e descanse em sua palavra. Pois tudo, sim, tudo é possível com Deus. Vamos lá, igreja, levantem suas vozes, vamos declarar mais uma vez: nada é impossível. Quando você confia em Deus, nada é impossível. Nada é impossível quando você confia nele. Agora, diga, ouça a voz de Deus. Levante sua mão direita e diga: existe algo difícil demais? Difícil demais para mim. Então confie somente em Deus e descanse em sua palavra. Pois tudo, sim, tudo é possível com Deus. Vamos lá, batam palmas enquanto recebemos o bispo Dagmar News. Vamos lá. Pai Celestial, obrigado pela tua grande bênção hoje. Estamos muito animados. Obrigado por toda a tua bondade em nossas vidas. Abençoa-nos poderosamente. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vocês sabem, antes de nos sentarmos, hoje é o aniversário do reverendo Nisto Danaba. Acho que ele está fazendo 60 anos hoje. Vamos orar por ele. Ele tem sido uma bênção para nós. Pai, te agradecemos por um grande servo que o Senhor levantou. Desde a época da universidade e do ensino médio, obrigado pela vida dele. Nós oramos por ele. Abençoa-o. Abençoa a família dele. Cura o coração dele de toda dor e unge-o para obras ainda maiores. E obrigado pela vida dele e pela bênção que ele tem sido para tantos ao redor do mundo. Em nome de Jesus, amém. Uau, que bênção! Podem se sentar. Isso não é uma bênção? Agora, hoje estamos aqui. Eu posso ver tantos de vocês assistindo pelo Zoom, Facebook Live ou em qualquer lugar. Na televisão, estamos na MultiTV, estamos na TV. Por favor, confira na TV, assista no Roku. Você pode conectar qualquer canal do mundo e acessar pela sua TV Apple TV. Existem muitas maneiras. Não diga que você não sabe como fazer, ok? E em breve estaremos em outros canais. Canal CES diferente. Estamos conectados? Sim, ficaremos. Seremos e estaremos lá em breve resolvendo tudo. Amém. Muito complicado, mas possível. Amém. Agora, hoje, eu quero apenas compartilhar com vocês esta mensagem, se vocês amam o Senhor. Certo, parte 2, ok? Na semana passada, compartilhei que se você ama o Senhor, está pronto para o julgamento. Se ama o Senhor, vive na presença dele. A unção está sobre você. Se você ama o Senhor, é porque ele te amou primeiro. Agora, hoje, se você ama o Senhor, eu quero dizer que o amor é um pouco complicado e não é tão fácil assim. Às vezes é para saber se alguém te ama. Tudo bem? Por causa do que definimos como amor. Se você perguntasse a diferentes pessoas, você ama essa pessoa? Ou você o ama? Havia algumas pessoas que eram muito analíticas. Perguntará, o que exatamente você quer dizer? Você ama? Então você pensa na pessoa? Eu penso na pessoa? Você se lembra da pessoa? Então eu lembro da pessoa? Você fala com a pessoa? Quero dizer, eles vão ter critérios diferentes e, mesmo assim, ainda não têm certeza se amam a pessoa. Então, dependendo de quão complicada é a pessoa com quem você se envolve, ela pode não conseguir definir o amor dela por muito tempo. Certo,
Mas se você ama o Senhor, vou te mostrar algumas coisas. Amém? Vamos para o mais comum. João 14, do versículo 1 ao 21. Se você ama o Senhor, guarda os mandamentos dele. Esse é o primeiro ponto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei. E me manifestarei a ele. Amém. Então, essa escritura nos diz que amar a Deus tem tudo a ver com os seus mandamentos. E em muitos relacionamentos, você percebe que amar está muito ligado a obedecer e guardar os mandamentos que são dados a você, instruções, mandamentos, diretrizes. É uma revelação de amor. E é por isso que, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele perguntou: Pedro, você me ama? Se você me ama, faça isso. Guardai os meus mandamentos. Amém. Portanto, amar a Deus está muito ligado a guardar seus mandamentos e obedecê-lo. Quantos querem amar o Senhor? Acene para mim. Quantos? Posso ver vocês no Zoom e em todos os lugares, essas poucas pessoas aqui. Se amamos o Senhor, você quer amar o Senhor, então você deve decidir isso. Eu serei obediente a Ele. Tudo bem. E é por isso que o coração de Deus ficou partido quando Adão e Eva obedeceram ao diabo, porque isso mostrava que eles gostavam mais dele. E Deus ficou um pouco surpreso porque ele realmente se surpreendeu. De onde você o conhece? Você entende o que estou dizendo? O que ele é para você? Como pôde fazer o que mandou? O que ele fez por você? Ele te deu alguma coisa? Ele vem conversar com você todos os dias? Eu venho conversar com você todos os dias. Sabe? Então por que esse cara simplesmente aparece e você simplesmente obedece o que ele diz? É um sinal de seu amor e confiança na pessoa. Você vê? Então isso é algo que devemos lembrar. Sabe, não diga que ama alguém se você não obedece. E você vai perceber que no casamento, inicialmente, nos nossos casamentos modernos, a gente começa com um sentimento tipo, eu realmente sinto algo, tipo, eu realmente sinto. Amor, borboletas no estômago. Eu nem consigo respirar. Eu não sei se estou com corona ou se é amor. É corona ou é amor? Estou com amor de corona. Eu não consigo respirar quando te vejo. Uau! Mas depois de um tempo, você vai perceber que o amor se torna. Você percebe que sua respiração está normal. Você percebe que sua respiração está normal. E você vai perceber que o seu amor pela pessoa é diretamente proporcional às coisas que você obedece, que a pessoa deseja, gosta, quer experimentar. Sim, você percebe que aquilo se torna, que vai daquele sentimento para se tornar algo mais. Se você fizer isso, eu gosto. Tipo, se a pessoa diz, eu gosto de pimenta na minha comida, e você está fazendo isso com ele, e está dizendo que, não, pimenta não é bom. A família come sem pimenta. Ele quer pimenta, mas dizem que não é bom para crianças. Então, por causa disso, não podemos cozinhar duas comidas, uma para as crianças e outra para você. Entende? Então o amor está mudando de um sentimento para uma ação que não é feita ou é feita. Você entende? Em todo o departamento, você pode dizer, apague as luzes, quero que apaguem. Porque em casa tem aqueles que deixam as luzes acesas e aqueles que apagam. Pessoas que deixam tudo ligado. Luzes, ferro de passar, ar-condicionado, portas, tudo.
em todas as casas. E depois há aqueles que estão sempre por aí a desligar tudo e a trancar tudo. Aqueles que não dão descarga no vaso sanitário. Agora, quem assiste em casa estão atrás de mesas. Parecem oficiais de escritório. Sentem-se livres na igreja? Queremos ter um sentimento de igreja. Tudo bem. Amém. Grite aleluia. Amém. Ok. Sinta-se livre, por favor. Amém. Então, você vai descobrir que o amor, com o tempo, se tornará naturalmente fazer coisas para demonstrar cuidado e carinho pelas pessoas importantes para você. E essa será a sua maneira de demonstrar amor. Tudo bem? Tudo bem. Então, guardar os mandamentos é a chave para amar a Deus. Número 2. Se você ama o Senhor, é porque você aprendeu a amá-lo. Você aprendeu a amá-lo. Se você ama o Senhor, você aprendeu a amá-lo. Tudo bem? Agora, muitas coisas que você vai descobrir que na verdade não sabe como fazer. Tudo bem? Então você vai precisar aprender a amar. Agora, no amor, quando se trata de amor, Deus nos ama tanto que Ele nos vê como sua noiva. Você vê? Ele nos vê como sua noiva. É como se Ele fosse o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Tudo bem? Então, nos tornamos suas esposas. Ou sua esposa. Todos nós juntos formamos sua esposa. Tudo bem? Fomos convidados para a grande festa de casamento, as bodas do Cordeiro, onde nos casaremos com ele. Ok? Portanto, o casamento, na medida em que podemos dizer algo pequeno sobre ele, também é um bom reflexo do nosso amor ao Senhor. Agora, em Tito capítulo 2, versículo 3, como tenho tantos pontos, não vou me estender muito em cada um deles. Mas em Tito, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que elas sejam em comportamento como convém à santidade. Não caluniadoras. E não dadas a muito vinho, certo, vestras do bem. Então, mulheres mais velhas, agora, há uma diferença entre uma mulher mais velha, até mesmo 10 anos. 10 anos mudam uma mulher drasticamente. 10 anos mudam uma mulher drasticamente. Sim. Porque aos 40 anos, você ainda pode ser capaz de dar à luz, mas aos 50, pode não conseguir mais engravidar. E uma grande mudança acontece. E há uma grande diferença entre uma garota de 20 anos e uma de 30 anos. Há uma grande mudança, uma grande diferença, certo? Então, e as mudanças não são só no corpo físico, mas também na mente. A mente se desenvolve, sua mente muda conforme você cresce, certo? Então a Bíblia fala da mulher idosa. Não pense em uma senhora de 80 anos. Quando você tem 30, você já é idosa comparada a uma de 16. Você é uma mulher idosa. Sim, te chamam de mãe e tia. Essa é a realidade. Você é uma mulher idosa. Certo, agora, que elas tenham um comportamento que condiz com a santidade. Santidade fala de ser especial para Deus. Eu também quero que você sempre pense na santidade em relação a ser especial para Deus. Especial. Cada área da sua vida se torna especial para Deus, incluindo sua sexualidade. Tudo bem.
Mas não é só isso, porque o tabernáculo é santo, a mesa é santa, o pano é santo, as vestes são santas, o óleo é santo, eles são especiais. É por isso que chamamos de santo, e Deus quer que sejamos tão especiais para Ele, únicos. Quando você obedece só a Deus, você é santo e especial para Ele. Deus diz: este vai obedecer a mim. Ele não escuta ninguém, ele não escuta ninguém, ele não é amigo de ninguém. O que eu disser ele faz, ele fala, não diminui as palavras. Então, nada de falsas acusações, senhoras mais velhas e suas acusações. Não, você vai aprender com a experiência que sua acusação pode destruir relacionamentos, às vezes danificá-los permanentemente. Assim que você começa, é o fim. Você não consegue se aproximar facilmente de alguém que você acusa, você afasta a pessoa. Uma vez que você começa com isso, você traçou uma linha vermelha. Adeus. Não dar muito vinho. Sabe, você pode beber vinho, mas não muito, ok? E depois, professores de coisas boas. Estou falando sobre se você ama o Senhor. Mas o versículo que estou lendo é o versículo agora. Diz o versículo 4. Para que ensinem as mulheres jovens a serem sóbrias. Certo, tudo bem. Em outras palavras, a jovem deve ser legal. Ele está tentando ensinar elas a serem sóbrias e a não serem influenciadas por forças externas. Quando você não está sóbrio, sob influência do álcool, é como se algo estivesse te influenciando. Então, as influências na sua vida, Deus está tentando reduzi-las. Você não pode assistir filmes e achar que está se educando sobre como é a vida assistindo Oprah Winfrey, assistindo novelas. O que são novelas? E então, qual é o nome? Filmes nigerianos. Sabe, algumas pessoas viajam com seus filmes nigerianos. Tipo, para onde quer que eles vão com a matilha. Sim. Filmes nigerianos são legais e interessantes. Já viu algum? Talvez você devesse tentar. É incrível. Eles são atores muito bons. Atores muito reais, sim. Então você não pode obter educação desses filmes. Você vê, tudo bem. E suas influências. Você percebe que está atuando. Você sente que lembrou de alguém do filme e aí faz algo para contrariar. Mas não é a pessoa do filme, só o marido ou quem for. Então a Bíblia está dizendo que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem sóbrias e a fazer algo incrível que achávamos que seria natural, que é amar seus maridos. É um ensinamento. Amar seus maridos e amar seus filhos é um ensinamento. Isso precisa ser ensinado. Veja, muitas coisas não são tão naturais quanto você pensa. E há pessoas sem amor, mas que querem se casar. E elas não têm ideia de como amar um marido. Mas elas realmente querem se casar, sim. E elas não vão se casar quando casam nada para amar. Elas existem. Eu quero um vestido. Comprar um vestido, comprar coisas para o seu rosto, seu cabelo, não é o mesmo que amar seu marido. É amar a si mesma. Sim, tudo isso é sobre você mesma. Sim, e veja, algum tempo atrás, eu costumava pensar que, as mulheres se arrumavam talvez para impressionar o mundo, mas descobri que a maioria delas está tentando se fazer feliz. Elas se vestem para si mesmas e ficam felizes, especialmente quando outras garotas elogiam. Na verdade, eles estão apenas se fazendo felizes. Eles gostam disso. E por que não? Eles deveriam fazer isso. Se sentir livres. Não somos contra. Mas isso é diferente de amar seu marido. É bem diferente. Agir. Sim, é algo que você precisa aprender ou algo que você pode ser ensinado. Sim,
você pode ser ensinado a amar. E se você realmente não tiver lições sobre como amar, vai ser uma experiência ruim. Sim, é por isso que talvez, às vezes, homens mais velhos que ficam viúvos, quando têm a chance de escolher uma segunda pessoa, não escolhem as jovens de 16 anos, porque pode ser uma jovem doce de 16 anos, mas você não tem amor para dar. Por isso, sim, elas vão acabar se tornando apenas alguém para cuidar. Isso é chamado de contratante de responsabilidade. Você se torna um contratante de responsabilidade, CR, ou RDP, receptor de pouco. Sim, receptor de pouco. Se casar com essa pessoa, se ela é receptor de pouco, contratante de responsabilidade ou recebe desempenho mediano, dado de má vontade. É como se a pessoa fizesse o mínimo, de má vontade. Sim, isso é chamado de lacunas. SMLT. Depois de mim, familiaridade menos empolgação, sim. Familiaridade menos empolgação. Sim, essas são as coisas que você recebe de alguém que não aprendeu a rir. Sim, então você pode ser uma experiência muito, muito infeliz para alguém. E por isso a Bíblia realmente diz às mulheres para ensiná-las a amar seus maridos. E isso é algo que se aprende. É algo que você realmente aprende. Sim, é algo para realmente aprender. Então você aprende com isso. Assim como somos a noiva de Cristo, amar a Deus não é automático. Talvez devamos aprender. Você entende como amar a Deus? Entendeu? Com o tempo e com o ensinamento sobre isso, nós realmente vamos aprender a amar a Deus. Sabe, sim, e pode ser que você seja cristão, mas ainda não aprendeu a amar a Deus, entendeu? Por isso que eu digo que, se você ama o Senhor, provavelmente você aprendeu a amá-lo, entendeu? Talvez com alguém que amava a Deus, como se você estivesse perto de alguém que amava a Deus, ou teve a chance de estar próximo, ou de ver alguém que ama a Deus. Você pode aprender com essa pessoa algumas coisas sobre como amar a Deus. Sim, isso é se você algum dia tiver a chance de, quero dizer, interagir com alguém que ama a Deus. Então, amar a Deus não é algo tão automático. Dependendo de como você foi criado, sabe, você faz coisas diferentes, certo? Então, mesmo que amar a Deus seja obedecer a Deus, se amar a Deus pode ser ensinado, então isso significa que obedecer a Deus também pode ser ensinado. Como se você realmente pudesse aprender a fluir, aprender a obedecer. Que é aprender a fluir. Se você dá instruções, vai encontrar diferentes tipos de pessoas, algumas mais flexíveis e abertas. Elas aprenderam a obedecer, que obedecer é melhor e que a obediência leva mais longe do que trazer ideias próprias, especialmente se for uma instrução, então é algo que você aprende. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz que Jesus Cristo estava nos dias de sua carne, quando ofereceu orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas. E para aquele que foi capaz de salvá-lo da morte, foi ouvido naquilo que ele temia. Versículo 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então ele aprendeu a obedecer a Deus pelas coisas que passou, pelas coisas que sofreu. E das coisas que ele sofreu, foi uma educação profunda para ele. Tudo que você sofre é uma experiência educativa para você. Isso te educa, e uma das coisas que você aprende com o sofrimento é a obediência a Deus, não a qualquer ser humano. Então o sofrimento tem essa característica. ILT, break-tine igual 0.5S e GT,
Quando você passa por experiências negativas ou dolorosas, você aprende algo sobre obedecer a Deus. Ontem eu recebi uma mensagem de alguém e a pessoa disse que se casou pouco antes da pandemia, sabe? E estava dizendo obrigado por nos ajudar a casar. A gente acabou de casar e aí veio a pandemia. A gente nem ia casar, íamos casar depois. E eles disseram, podemos casar agora, vamos casar agora. E então eles se casaram. E então aqui estamos, pandemia, e ninguém sabe quando vão dizer se igrejas, casamentos, funerais e tudo isso podem acontecer normalmente. Talvez hoje digam, nunca se sabe. Sim, então, embora fosse filho, ele aprendeu. Então, aprender a obedecer é como aprender a fluir. E é assim que é o casamento. Aprender a amar seu marido é aprender a fluir. Porque você nunca esteve com um homem. Você entende o que eu estou dizendo. Você nunca morou com um homem e teve que ser submissa e secundária a alguém. Então isso também é algo que se aprende. A natureza de algumas pessoas, você percebe que já é assim. Elas são pessoas de fácil convivência. Então quem flui facilmente parece ser boa esposa ou existe um jeito de fluir. Mas aí você chega numa área tipo, faça isso ou aquilo, ou levante e faça. Então eles fluem facilmente, mas não se levantam para fazer certas atividades ou certas instruções e deveres. Embora elas estejam fluindo, é como se nós fluíssemos, mas quando conseguimos fazer isso ou aquilo, é como se eu estivesse fluindo na cama. Estou dormindo profundamente. Meu fluxo está dormindo. Sim, porque você pode ser tão preguiçoso que não vai gostar de tomar banho. É como se você fluísse, mas não tomasse banho. Hã? Sim. Então, você vai fluir, mas aí chega um ponto que, mesmo que a água esteja fluindo, você não está fluindo. Certo. Então aprender a obedecer é aprender a fluir. Aprender a obedecer é aprender a fluir. E eu quero que você acredite comigo hoje. Sabe, quando você aprende a amar o Senhor, você também aprende a amar no casamento. Porque Deus disse repetidas vezes na Bíblia que vai nos casar pura e simplesmente. Seja homem ou mulher, você é a esposa dele e precisamos aprender a ser esposas. Sim, como cristãos. E é sobre fluir. O que ele quer, sabe? Vamos fluir. Ele quer ir aqui, ir ali. Não há nada igual. Todos os dias ele consegue inventar alguma coisa. Se você tem um marido animado, ele vai inventar coisas o tempo todo. Charlie, vamos fazer isso. Vamos pra cá. Vamos fazer isso. Se você tem um marido chato, tudo vai ser sempre igual. Você come seu quegari todo dia do mesmo jeito, olhando pra parede. E é sempre a mesma comida. Mesma tigela. Quem não conhece o seu quegari, joga no Google. Você vai descobrir o que é. Beleza? Mas se você tem um marido animado, e eu acho que Deus é um marido muito animado, ele tem algo novo o tempo todo. A gente quer tudo igual, mas Deus não. Ele está sempre criando e em movimento. Ele está levando este mundo a uma conclusão. Sim. Quer você goste ou não, este mundo, do jeito que você vê hoje, não será mais assim. Está mudando e vai ser levado a uma conclusão cataclísmica. E Jesus vai voltar e se tornar, é que os reinos desta terra vão se tornar os reinos do nosso Senhor. E aqueles de vocês que foram fiéis serão nomeados chefes de Estado em vários países. Veja, você não consegue nem acreditar que um dia você pode ser o chefe de Estado do Irã ou do Iraque, ou dessas diferentes nações. Será dividido corretamente, e você verá que não haverá regras. Uau!
Porque vocês veem que as nações do mundo estão divididas de acordo com a ganância e a maldade dos homens. É por isso que temos curvas tão acentuadas no mapa. Sim, se você olhar para o mapa da Zâmbia, vai ver lá em cima, no norte. Quero dizer, claramente toda essa parte era Zâmbia, mas o povo do Congo entrou e tirou uma parte. Um pedaço inteiro. Então o mapa faz assim, vem para cá, vai para lá. Depois volta desse jeito. Se você olhar para o mapa de Gana, você vê isso. Estávamos indo direto. Depois, fomos para o lado. Entramos na Costa do Marfim e então saímos. Sabe, você nem entende os mapas. Tantas curvas e junções de recursos. As pessoas estão procurando por recursos, petróleo e coisas assim. Mas ela será demarcada e os reinos deste mundo se tornarão de nosso Senhor. Ele será chefe de Estado e primeiro-ministro. É aí que o governo de verdade começa, sem eleições. Aleluia. Agora. Então, amar o Senhor é algo com o qual precisamos fluir junto com Ele. Qualquer mudança que Ele trouxer, flua. Se você está comigo e consegue fluir com mudanças, mude. Mudei de ideia. Você cuida da igreja, eu faço cruzada. É simples assim. Houve um tempo em que eu nunca senti interesse por todas as nações do mundo, as nações do mundo. Mas no último ano, quando o Espírito Santo começou a falar comigo sobre as nações, foi assim que tudo mudou. Agora eu queria estar em todos os países. No começo, eu não sabia. Eu sentia só África, talvez Caribe e alguns outros poucos lugares. Agora sinto que devemos ir a todas as nações. Nunca ouvi dizer para ir só algumas. Então, digo que é preciso fluir com o Espírito Santo e aprender a obedecer. Quando você casar, você vai ver. Se você for uma garota, você vai ver. Quer dizer, se você for casada comigo, você vai ver isso. Se eu chego e estamos assistindo televisão, eu pego o controle remoto, mesmo que você já estivesse assistindo antes de eu chegar, e eu mudaria o canal para qualquer um, e você deve fluir comigo. Sim, felizmente. Siga em frente. E todos nós assistimos o que eu estiver assistindo, não é? Você não acha que é uma boa ideia? É, sim, sim, sim. E você fica e assiste feliz. Mas você vê, se isso não é fácil para você, vai perceber que não é. Você não aprendeu a fluir. Você entende, se eu como carne de porco, você diz, e é casada comigo. Você diz que não come carne de porco. Aí toda vez que eu como, parece que estou comendo veneno. Sim. Você tem que comer também, todos comendo, como posso estar feliz. Você fica olhando como se intercedesse. Toda vez que comemos, todos nós deveríamos comer carne de porco. Sim, você precisa aprender a isso. Você não pode dizer que seus pais ou você nunca comeram isso. Não. Então você aprende a fluir, certo? Então, fluir com Deus é a forma como você o ama. O que Ele quer que façamos? Qualquer coisa, em qualquer lugar. Existe uma cidade? Existe uma vila? Onde você for, vamos transformar essa cidade em um lugar incrível. Vamos fazer dessa vila o lugar mais agradável do mundo. É isso aí. E hoje em Gana, eu te digo, há muitas cidades que são mais agradáveis do que estar em Accra, em Gana. Sim, temos uma melhor. Já morei em Suão, você tem melhor qualidade de vida. Não estamos prontos para fluir, mas ao fluirmos com Deus, tudo pode ficar bem, em todos os lugares. Agora, Ezequiel, capítulo 19. Rapidamente, antes que fiquemos atolados neste ponto. Além disso, levanta uma lamentação pela princesa de Israel e dize: quem é tua mãe? Uma leoa. Ela se deitou entre os leões. Então, de novo, como uma esposa, certo? Ela alimentou seus filhotes entre os leões jovens. Versículo 3. Quero que você repare em algo aí. E ela criou um dos seus filhotes, ou um dos seus pequenos,
e ele se tornou um leão jovem. E ele aprendeu a caçar a presa. Ele devorou cara. Ele aprendeu a caçar a presa. Então, de novo, como o amor, algo que é tipo, isso é o que você ama. Você gosta dessa comida, é a sua comida. Mas você aprende como agarrá-la e como consegui-la. E você pensaria que um leão naturalmente saberia, de fato, como caçar a sua presa. Mas se você já assistiu A Vida Selvagem, vai ver que alguns filmes mostram as mães ensinando os filhotes a caçar a presa. Os leões, na verdade, pegam menos. A população deles diminui, búfalos e antílopes ficam mais numerosos. Os leões estão sofrendo caindo. Porque não é fácil conseguir comida. Não é tão simples quanto parece. Você pode ser o mais forte, mas não está em todo lugar. E também não é tão rápido. E eles ficam cansados. Leões adoram dormir. Eles estão sempre cansados e só conseguem correr por pouco tempo. Se pudessem correr mais, pegariam mais presas. Mas o cansaço e o coração acelerado os fazem parar. Então é algo que eles precisam aprender com estratégia. Não é como se os leões ficassem parados em lugares diferentes. Um deles vem e corre. Quando ele corre, encontra o outro. É como trabalho em equipe, como se tivessem combinado. Quero mostrar que isso parece natural. Tem que ser aprendido, sim. E você descobrirá que muitas coisas são amor. Tem que ser aprendido. E se você não dedicar um tempo para aprender, o que é isso? Essa é natural, essa nós fazemos. Não é verdade, não é verdade. Eu descobri que, enquanto você não aprende, você é uma besta. Você não é uma experiência agradável para Deus, a menos que aprenda isso. Então, se você ama o Senhor, é provável que você tenha aprendido a amá-lo. Sim. Muitos anos atrás, não sei quem me ensinou, mas lembro de ter lido, sei lá, e nessa coisa, deram um segredo sobre algo para fazer se você ama o Senhor. Não vou dizer o que é, mas é algo que ficou comigo. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. É isso. É o seu jeito de amar o Senhor. Isso ficou comigo desde o ensino médio. Se você ama o Senhor, você faz isso, sempre. Não importa o que aconteça, mantive isso, níveis que alcancei no ministério. Se você ama o Senhor, aprendeu a amá-lo. Se tem um bom casamento, aprendeu o casamento. Você aprendeu a amar. Se você tem um bom relacionamento, é algo que você aprendeu a fazer. Então, que você seja alguém que aprende a amar. Não pense que, é natural. A gente só levanta a mão e adora. Não, alguns adoradores não amam a Deus de verdade. Alguns adoradores não amam a Deus de verdade. Eu invejava líderes de adoração e queria ser um deles. Queria cantar todas as músicas e não deixaria ninguém cantar. Eu cantaria só para mim mesmo. Eu morro de inveja dos pregadores que cantam e depois pregam. Eu queria fazer isso também, mas não tenho tempo para aprender as músicas. Se pudesse, adoraria. Depois percebi que muitos adoradores não amam a Deus. Então parei de sentir tanta inveja deles, porque eu sentia que Deus realmente gostava de mim, deles, do jeito que eles o adoram, e eu não consigo adorá-lo. Minha adoração é só conversar, não canto nem no quarto. Quem canta é minha esposa, mas eu não canto. Você está me ouvindo? Ame o Senhor e aprenda a fluir. Não tenha inveja desses líderes de louvor. Deus mostrou amor, você aprende a amá-lo. Como o leão, acha natural pegar. É algo que eles aprendem, e você também aprende tudo no casamento, aspectos. Não preciso mencioná-los. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, 8. Aprenda todos os capítulos. É algo que é emprestado. Diga para alguém ao seu lado ou em qualquer lugar que, se você ama o Senhor, provavelmente aprenderá a amá-lo. Você pode aprender a amar.
O amor pode ser ensinado. Amém. Mulheres mais velhas devem ensinar isso, pois já viveram experiências com homens. Toda mulher percebe que homem é diferente de mulher. Isso é verdade, não é? Número 3. E logo vamos encerrar. Se você ama o Senhor, você vai amar os irmãos. Amém. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém. Então, quando você ama o Senhor, tudo bem, você tende a começar a amar a igreja e os irmãos na igreja. É uma expressão do seu amor pelo Senhor. Sim. Então, aqueles que não têm amigos na igreja e não amam os irmãos, é provável que não amem o Senhor. Vamos ler o versículo novamente. Nisto percebemos o amor de Deus? É assim que percebemos, sentimos ou detectamos o amor de Deus. Certo, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É assim que detectamos o amor de Deus. Então, quando você encontra alguém que ama a Deus, que tem o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, Ele ama os irmãos. E é assim que vemos isso. Porque Jesus deu sua vida por nós, devemos dar vida pelos irmãos. Então você e sua família, veja, eu quero dizer uma coisa. O ensino sobre família, essa consciência de família, eu, minha esposa, meus filhos e nossa família, na verdade, tem afastado as pessoas do amor de Deus. É verdade. É por isso que você percebe que em todo o grande mundo das igrejas, o mundo das igrejas, se enfatiza tanto família. Isso secou o amor de Deus. Sim, família. E eles têm mais divórcios do que qualquer outro grupo. Então, amando a Deus, você vai perceber que os irmãos vão se tornar tão importantes para você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tão importantes quanto a sua chamada família biológica? E você percebe que os irmãos se tornam muito importantes para você? Sim, se você ama o Senhor, Ele diz. É assim que conseguimos detectar que essa pessoa tem o amor de Deus. Nisto percebemos o amor de Deus. Que Ele deu a sua vida. Porque Ele deu a sua vida, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém. Sim. Então, você sabe, seu amor pelos irmãos, seu amor pela igreja, isso realmente revela o amor que você tem por Deus. Sim. Seu cuidado pelos irmãos, seu interesse na igreja, seu interesse no povo de Deus. Agora eu quero te perguntar, o que você faz por alguém além da sua pequena família? Eu mesmo e eu. 3 de vocês. Você está cuidando de 3 pessoas. Eu mesmo e eu. A trindade egoísta. Quais irmãos você está acrescentando ao seu campo de amor? De quais irmãos você cuida? Quem mais você acrescentou à sua casa? Quem você acrescentou à sua vida? Já que você é tão apegado à família, abra o seu coração. Existem pessoas que talvez não sejam da sua família biológica. Haverá mais irmãos e irmãs para você do que a sua própria família biológica. Você vai descobrir isso com o tempo. Então, quando você tem o amor de Deus em você, percebe que, irmãos são irmãos. Sinceramente, quero te contar uma coisa. Sabe, deixa eu te contar. Ao longo dos anos, à medida que nossa igreja foi se tornando mais internacional, quando vejo pessoas de diferentes países, sinto como se eu fosse parente delas.
É como se eu já as conhecesse. Somos parentes. Eu não sei como explicar isso. É 100%. Você pode ser da Tanzânia, Ruanda, ou Burundi, Tailândia, Índia. É como se, uma vez que você é irmão, ele se torna um tipo. Eu não sei como explicar. Sim, e você vai perceber isso cada vez mais. À medida que você ama Deus, as pessoas simplesmente se tornam irmãos e acabam virando sua família. É verdade. Quanto menos amor de Deus, mais distante fica dessas pessoas. Se importando menos. Na verdade, você vai estar sempre dizendo, cuidado com esse cara, perigoso. Esse aqui, tenha cuidado. Esse país, não, sim, fique atento. É assim que você fica o tempo todo e começa a ter medo das pessoas. Mas não é porque elas são pessoas más. Mas todos os seres humanos têm a semente da serpente. Todos os seres humanos têm isso. Há remédios, dicas e prisões aqui. Quando prego, pergunto da prisão. Sempre dizem que fica perto do campo. Tudo bem? Então eu quero aumentar o seu amor pelos irmãos. Sim. Sabe, alguns de vocês só começam a amar os irmãos quando estão procurando um ser amado. Você tenta ser legal, sorrir, se enturmar para ser notado. Isso não é o amor de Deus. É o seu egoísmo que está se manifestando, sim. Se você é um irmão, certo, que ama a Deus. As irmãs que vão querer casar, mais de 25 a 50 irmãs vão estar prontas para dizer sim. Você só precisa até mandar uma mensagem sem nem dizer o que é. É sim ou não? Eles dirão que sim. Eles perceberão isso. É sim ou não? Eles dirão que sim. (25 a 50). Amém. Quando você ama o Senhor, você ama os irmãos. Você ama as irmãs. E não cobiçá-los. Não estou falando sobre desejá-los, destruí-los ou abusar sexualmente deles. Será amá-los, querer que sirvam ao Senhor. Quando me tornei cristão pela primeira vez, conheci Beth e outros irmãos, vi nova família. Nunca vivi isso antes com cristãos. Cristãos me levaram à igreja para encontrar Bíblia. Reuniões de comunhão, um mundo novo. Nunca tinha encontrado cristãos renascidos. Lembro que era como se eu tivesse entrado em um lago, uma família. Foi algo maravilhoso para mim. Não sabia o que acontecia. Percebo que só conhecia minha família. Família nuclear, as pessoas para quem minha mãe me levava, e meu pai, os parentes do meu pai, os amigos da minha mãe e suas famílias. Essas eram as únicas pessoas que eu conhecia. Todos os meus amigos eram brancos ou mestiços. Eu não conhecia ninguém, mas logo a igreja virou a família que nunca tive. Quanto mais amor de Deus você tem, mais essas pessoas viram sua família. Ao nos tornarmos globais, essas barreiras na sua cabeça precisam cair. Sim, precisamos ter casamentos internacionais bem-sucedidos. Sim, porque todo mundo é igual. A pandemia afetou todos. Chegou a Casa Branca. O vírus disse, não podem me segurar. Estou indo aí. Entrou na Casa Branca. Sim. Isso não respeita nenhum Nero. Então abra seu coração, Yane. Então, já que estou aqui, estou pregando. Posso sentir todos vocês aí. Você pode acenar para eu saber se está aí? Ah, lindo. Sim, sim. Acenando, acenando. Uau. Fantástico. Se você ama o Senhor, verá que somos uma família. Sim. E nós estamos crendo em Deus. E essa família se estende para 190 países. Sim. Você está pronto para seu pastor marroquino? Seus pastores egípcios? Uau! O japonês era o líder central.
líder húngaro da Gvasenta, todas as nações. Estamos indo para todas as nações. Temos pessoas que falam e então dizemos, amém, amém. Quando ele fala e nós interpretamos, lindo. Você não quer abraçar seu irmão saudita? Sim. Eu sinto um grande amor por todas essas pessoas e todas essas nações. E esse amor é o amor de Deus. Sim. Nisto conhecemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém. Então esse é o ponto número 3. E o ponto número 4, para encerrar o sermão incrível de hoje, é: se você ama o Senhor, você será cheio de compaixão pelas necessidades. Neste mundo, compaixão. E o João 3, versículo 17, diz assim: aquele que possuir bens deste mundo. Amém. E vir seu irmão estar em necessidade e fechar o seu coração de compaixão para com ele. Como você pode dizer que o amor de Deus ou o amor de Deus está nele? Ou como você pode dizer que ele ama o Senhor? Veja, o amor de Deus é dizer amar a Deus. O amor de Deus. Quando você diz o amor de Deus, é como dizer, eu amo o Senhor. Ter o amor de Deus ou amar o Senhor é a mesma coisa. Sim. Então, se você ama o Senhor, como pode ver o bem deste mundo? E ver seu irmão passando necessidade e fechar seus sentimentos de compaixão para com ele? Como você pode dizer que tem o amor de Deus? Como você pode dizer que ama a Deus se ama o Senhor? Você sente. Quero que se tornem sensíveis, sintam o que os outros sentem. Não precisa experimentar tudo, eles querem. Você quer ficar cego para sentir o que uma pessoa cega sente? Você quer perder o olfato para saber como é não sentir o cheiro de peixe frito? Você quer ficar surdo para saber como é se movimentar por aí? Tudo fica em silêncio assim, não há nenhum barulho? Quando falamos de compaixão, é imaginar o que alguém está passando. Sim. Então, uma pessoa que não consegue imaginar o que o outro está passando, que não se comove, não tem o amor de Deus dentro de si. Você tem que pensar no que você pode estar sentindo. E muitas vezes, Deus permite que a gente passe por certas coisas para nos dar a sensação de como aquilo é, para que esse sentimento fique em nós, e esse sentimento nos guie no que devemos fazer ou no que não devemos fazer. Sim, mas, impressionantemente, pessoas que já passaram por poucas e boas nem se importam com quem está passando pela mesma coisa. Todos nós passamos por isso socialmente. Você também. Sim. Por isso às vezes fico chocado com professores que foram cruéis com os alunos, sendo que eles mesmos já foram estudantes. Eles sofreram quando se tornaram professores, mas esqueceram completamente do que passaram. A maldade fica ainda maior. Quando vejo casais se casando, sabe, todo o meu aconselhamento matrimonial, o casamento modelo e todas essas coisas. Tudo isso nasce de sentir, sim, sentir o que essa pessoa está passando, o que ela está vivendo. Quando você vê as pessoas, o que elas estão sentindo? Sim, o que as pessoas estão experimentando, o que elas estão sofrendo. Mas se você anda por aí sem pensar em ninguém além de si mesmo e do que está vivendo na sua vida, entendeu? Sim, você não ama a Deus. Você não tem o amor de Deus em você. Você pode ficar no seu castelo, tudo está bem para você. Mas se você ama o Senhor, você vai sentir algo. Então, e aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, como é para elas? As pessoas crescem, todo tipo de coisa acontece com elas. É muito louco.
Uma vez eu estava em uma certa cidade cujo nome começa com T, engana. E era um culto à noite. E essas pessoas estavam dando testemunhos. Eu não sei, testemunhos. E uma delas subiu. O pai viajou. Então eles têm que ir, na verdade 2 deles, eles têm que ir. Trabalhar, fazer sexo. É um CD. Eles ganham um CD cada um. Então eles vão. E eles pegam um CD e voltam. Vão e pegam um CD e voltam. Quer dizer, é tipo, normal. Não era algo que os deixasse tímidos. 2 meninas, como se a vida fosse. Não há mais o que fazer além de comprar CDs. E eles estavam na igreja justificando que tinham ido. E quanto custa um CD? 20 centavos. Nós, 20 centavos. 10 pence em libras. Sim, e elas estavam brilhando na igreja. E acho que o tio tinha voltado, ou o pai tinha voltado, sei lá. Então elas agora estavam de volta em casa. Quer dizer, elas vão e voltam. A vida das pessoas é completa. Você nem consegue imaginar como é a vida das pessoas em todo lugar do mundo. Um dia eu estava em uma cidade chamada Cochabamba, e quando chegamos no semáforo, estávamos indo para casa. Tinham criancinhas. Esse era o auge. Elas estavam no semáforo sem nenhum carro. Todo mundo já tinha ido dormir. Não havia carros. Crianças corriam como cachorros. Corriam para lá, corriam como crianças de rua. As pessoas foram trazidas a este mundo. Elas são como animais selvagens. Eu só olhei para eles e pensei, como cresceram essas crianças? Sabe, então as entranhas de compaixão precisam se mover. Se você ama Deus e tem o amor dele, começa a pensar nessas coisas e não fica parado. Eu estava em um hotel. Mas como é para essas pessoas? Como é para todo mundo? Todos os filmes que assistimos, como Busca Implacável, mostram filhas sequestradas. Tudo isso é real. Todo filme é como uma notícia em forma de entretenimento. As boates, lugares e assassinatos que você vê são coisas reais que acontecem. Sim, como você se sente? Como nós nos sentimos? Como é para alguém crescer sem conhecer Jesus? Se você ama a Deus, você sente algo por todas essas pessoas, todas essas nações e quer fazer algo para alcançar alguém. Porque o amor de Deus está em você, e você ama a Deus, e o amor de Deus está em você. Quem tem os bens deste mundo? O que é bom neste mundo? Fora de Jesus, e vê seu irmão em necessidade e fecha o seu coração de compaixão. Ou seja, ele se fecha, não sente nada. Como médico, às vezes é preciso ignorar sentimentos. Ao dar injeção, mesmo com gritos, você segue. Em amputações, é preciso se desligar. Eles fazem coisas radicais. Tem coisas radicais que as pessoas fazem. É como se você tivesse que desligar os sentimentos, senão não consegue trabalhar, e as pessoas desligaram os sentimentos. Quando se trata das necessidades humanas, dos cegos, surdos, pobres e de quem luta, lá tristeza lá fora. Por isso, como médico, feche seus sentimentos, senão não conseguirá funcionar. Como se sentem as pessoas que trabalham diariamente no necrotério, vendo gente chegando sem parar? Precisam desligar seus sentimentos. Foi assim que alguns de nós mudamos. Fechamos sentimentos sobre certas coisas. Por isso, Deus tocou meu coração para agir. Hospital só para cegos. Hospital só para surdos e mudos. Trabalho hospitalar só para prisioneiros. Só para mendigos. É o sentimento que vem de Deus, porque vemos essa presença. Como você paga por algo quando é cego? Como você sabe quanto você tem? Quando colocam o dinheiro? Como? Quando você conta? Quando dizem que é 200? Como sabe? Alguém precisa dizer. E ao pagar, como sabe que deu 20 cedis?
Louco, viu? É muito louco. Um dia, eu estava em um hotel nos Estados Unidos. E eu estava indo para o elevador e acho que estava com o Bispo Joel. E de repente 2 garotas cegas vieram pelo corredor. Elas estavam só segurando, só andando e tateando assim. Elas tatearam até o elevador, onde continuaram tateando enquanto a gente observava. Elas pegaram o elevador e desceram. Eu entrei no elevador com elas. Descemos e havia outras pessoas cegas lá para uma conferência. Sim, eu disse, uau, o que é isso? Satanás é mau. Ele ataca humanos porque fomos feitos à imagem de Deus e o lembramos de Deus, que ele odeia. Quando você vê pessoas manifestando ódio por alguém, isso é o diabo, porque o diabo tem ódio demais. É por isso que ele quer deixar as pessoas cegas, surdas, mudas, deficientes e tortas. Deus coloca seu amor em nós para reverter isso e trazer conforto a quem não conseguimos ajudar. Esse é o amor de Deus. O maior amor que podemos dar é oferecer o Evangelho. E outros tipos de amor que podemos praticar é ajudar em todas essas situações, problemas no mundo e os pobres. Que Deus nos conceda esse nível. Se amarmos o Senhor, faremos todas essas coisas e andaremos nesse caminho que estou descrevendo. O amor não é algo automático. Até o leão tem que aprender a capturar a presa. Mesmo que seja como amar o que ele naturalmente ama, ele sabe como conseguir isso. Sim, é natural, mas envolve algum aprendizado. Então Deus vai nos abençoar à medida que o amamos. E se o amamos, estamos cumprindo o maior mandamento. Então a melhor coisa é amar, você sabe. Jesus disse, se forem perfeitos. Faça isto. Eu creio que a perfeição diz, vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Acredito que a forma mais elevada de amor é começando a ministrar a todas essas pessoas pobres em dificuldade. Porque Jesus disse, se você é o homem, eu disse, não se comprometa, eu não faça isso. Não diga que eu fiz tudo, disse tudo bem. Se você for perfeito, não, ele disse. Se você for perfeito, sim. Mateus 19h21, Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo e dá aos pobres. Em outras palavras, ministre aos pobres se você quer alcançar a perfeição no ministério. Então é algo que Deus colocou em meu coração. Faça mais coisas pelos pobres. Se eu conseguir estar vivo nos próximos, seja lá quanto tempo for, talvez a gente até pareça uma organização humanitária por causa do tipo de coisas que vamos fazer. Para mostrar compaixão. É o amor de Deus. Sim, em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Toca nossas vidas, abençoa nossas vidas e faz maravilhas em nossas vidas. Somos gratos, Pai Celestial, pelo teu poder que está agindo. Todo mundo, coloque a mão no coração. Se você ama o Senhor, Deus está te dando um grande amor por Ele. O amor de Deus está enchendo o seu coração. Se você ama o Senhor, você está aprendendo a fluir com Deus. Amar a Deus é fluir com Deus. Se você ama o Senhor, você vai aprender a amá-lo. Não é automático. Pai, agradecemos, louvamos, damos graças em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Deus te abençoe. Quer orar para entregar sua vida a Jesus? Eu quero orar com você de coração. Se você quer entregar seu coração a Jesus, apenas levante sua mão e faça esta oração. Onde quer que você esteja, no quarto, no Caribe, nas ilhas, e diga comigo: Jesus, por favor, me perdoe pelos meus pecados. Eu abro meu coração e te recebo. Jesus, entra na minha vida. Muda minha vida, muda tudo em mim. Senhor, faz de mim uma nova pessoa. A partir de hoje, eu entrego meu coração a Jesus. Eu nasci de novo. Vou servir a Jesus. Agradecemos, Senhor.
Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Chegou a hora. Aleluia. Quantos aqui são abençoados com o amor de Deus? Amém. É hora de ficarmos de pé. Vamos receber a nossa Santa Ceia. Santa Ceia. Agora, todos em todos os lugares, por favor, peguem sua ceia. Peguem o pão. E eu vou orar pelo pão sagrado. Amém. Tomem, comam, este é o meu corpo, que é partido por vocês. Bebam, este é o meu sangue, que foi derramado por vocês. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. ILT, break time igual 0.5S e GT. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Ó, esta é a santa refeição de Deus. Ela vai te sustentar, vai te restaurar e vai te dar vida. Quando eu vir o sangue, ó, eu passarei por cima de você, ó, sim, sim. ILT, break time igual 0.5S e GT. Quando eu vir o sangue, ó, sim, eu passarei por cima de você, ó, sim, sim. Eu passarei simplesmente por cima de você. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima de você. Deus, chamado profeta Elias, o enviou em uma longa jornada. Por 40 dias e 40 noites, Elias precisou de força sobrenatural. Ó, profeta Elias, pegue esta refeição e coma. Ela vai te sustentar por 40 dias e 40 noites. Essa refeição foi realmente uma grande bênção. ILT, break time igual 0.5S e GT, a bênção que Elias precisava. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima de você. Aleluia. Agora, em Lucas 24, a Bíblia diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez como se fosse seguir adiante, mas eles o constrangeram. Fica conosco, pois já é tarde. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. A mesma coisa que uma comunhão, e os olhos deles foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. A maravilha da revelação, que vem através da Santa Ceia, as maravilhas da revelação. Eu creio que, ao você participar desta Santa Ceia, a maravilha de Deus abrir os seus olhos para ver o que você precisa ver, para saber o que você precisa saber, e ser cheio da sabedoria, do discernimento e da direção dele, vai acontecer de forma prática. Os olhos deles foram abertos. Amém. Amém. Pai,
Ao nos colocarmos diante de Ti agora, levantamos este pão. Obrigado por abençoá-lo ser recebido. Olhos se abrirão, que olhos sejam abertos, que possamos ver o mundo espiritual. Que vejamos visões, sonhos, arrebatamentos, entremos na Tua bondade e veremos tudo oculto de nós. E o Teu poder faz disso uma bênção. Obrigado pela revelação. Levante sua mão e diga: revelação. Revelação, obrigado pelo poder da revelação em nome de Jesus. Amém. O corpo de Jesus Cristo. Hoje, você segura em sua mão uma refeição verdadeiramente sobrenatural e sagrada, a comunhão do pão e LT, Drake time igual 0.5S e GT, a comunhão do vinho. Ó, este é o pão que desceu do céu. Tome esta refeição e coma, e você terá vida. Você será curado. Você será restaurado. Você será coberto. O inimigo não poderá te tocar. Eu me manifestarei a você de forma clara quando eu vir o sangue. Eu passarei por cima de você quando eu vir o sangue. Quando eu vir o sangue, Eu passarei por cima de você. agora vamos tomar o vinho. Diz assim: Pois eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais. Contra todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor agora. Escute, Deus está julgando todos os deuses do Egito. É isso que estamos vendo. Quais são as coisas? Confiamos na British Airways, confiamos na KLM, confiamos na Emirates, confiamos nos bancos, confiamos nos nossos empregos, em tudo. Ele diz: eu ferirei os deuses do Egito, as coisas nas quais eles confiam. E o sangue vos servirá de sinal nas casas em que estiverem. E quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. E a praga não cairá sobre vocês para destruí-los quando eu ferir a terra do Egito. A praga não cairá sobre vocês para destruí-los quando eu ferir a terra do Egito. Enquanto você ergue este sangue, onde quer que você esteja, enquanto os deuses do Egito são feridos e a terra do Egito é devastada pela praga devastadora, seja qual for o anjo da morte e da maldade que esteja passando pelo mundo, ILT, break time igual 0.5S e GT. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Vocês são libertos por causa deste sangue. Pai, apresentamos este vinho diante de ti, esta bebida. Agora é o sangue de Jesus. Ao tomarmos, te agradecemos pela proteção e cobertura divina. De toda a praga que está percorrendo a terra, nenhum será realmente atingido por ela. Todos aqueles sob esta comissão e missão estão declarados salvos deste mal. Do mais novo ao mais velho, pelo sangue de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o sangue de Jesus. É das suas mãos para receber sua bênção. Tudo o que te ameaça está amaldiçoado.
Tudo que está à sua porta tentando entrar na sua casa, eu repreendo agora mesmo. Em nome de Jesus, todo ponto de acesso e entrada que estiver aberto na sua morada, eu selo agora. Todas as perfurações estão seladas em nome de Jesus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem ao Senhor. Que haja anjos ao redor da sua casa. Que haja um aumento da atividade angelical ao seu redor. Que a bênção do Senhor te livre do derrame, da morte, da tosse, da doença nos pulmões dos ímpios. Invenções dos seres humanos. Pelo sangue do Cordeiro, pelas orações dos santos. Você está declarado, coberto, liberto, protegido em nome de Jesus. Sua vida está selada no poderoso nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. Ore por todos, do leste ao oeste, do norte ao sul. Que o anjo do Senhor te guarde do mal. Nakalu Ramashindo Santalama. Você foi declarado um fugitivo. Você escapou do mal. E agora você é declarado um lutador para o Senhor, um guerreiro do último dia de Jesus Cristo. Que você possa ficar onde outros falharam. Que você fique onde outros morreram. Que você viva quando outros perecerem. Em nome de Jesus. Todo dia em que me indignou contra ti, ficarão confundidos e envergonhados. Pereçam os que lutam contra você. E que eles sejam como nada e se tornem em coisa nenhuma, conforme a palavra do Senhor que foi dita pelo profeta. Você é declarado um sobrevivente abençoado, um vencedor e uma criança vitoriosa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro. Amém. Deus te abençoe. Você pode se sentar.